O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador com a edição do Miguel Videira. Miguel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, acusa o PS de aproveitamento político do tema do uso da base das lajes pelos Estados Unidos no âmbito da intervenção militar no Irão. Paulo Rangel está disponível para ir ao Parlamento na quarta-feira. O líder do PS, José Luís Carneiro, lamentou a falta de sentido de Estado revelada pelo Governo depois do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a ter dito que Portugal autorizou a utilização da base da Ilha Terceira antes mesmo de saber qual a finalidade, ou seja, o ataque ao Irão. Diz Carneiro que o Governo colocou Portugal numa posição lamentável. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, reagiu há pouco e para estranhar esta posição. Para o Partido Socialista é um passo muito grave. Eu devo dizer que não compreendo como é que o secretário-geral do Partido Socialista, que foi consultado e informado previamente sobre a questão da autorização das lajes, juntamente com outros líderes da oposição, com o Presidente na altura em funções e com o Presidente eleito, nem sequer fala disso. Ele conhece este assunto melhor que ninguém, porque ele foi consultado previamente. Sobre a declaração de Marco Rubio, a afirmação de que Portugal passou uma espécie de cheque em branco para a utilização das lajes, o chefe da diplomacia portuguesa sugere que as palavras do secretário de Estado norte-americano não devem ser interpretadas de forma literal. Conhecendo eu alguns partidos, não pensei que fosse o PS, que fazem sempre aproveitamento político destas coisas e que não iam dar um valor literal a uma afirmação que toda a gente sabe que não tem valor literal, tratei de pôr logo a questão, através do Ministério dos Estrangeiros, logo na quinta-feira, ao fim da tarde, pôr a questão clara de que, obviamente, que houve uma autorização para o uso da base das lajes no contexto deste conflito. Mas quando Marco Rubio diz literalmente que Portugal disse sim, ainda antes de lhe dizermos qual era o assunto, que interpretação é que podemos fazer se não literal dessas palavras? Eu peço desculpa. Cada um faz as interpretações que quer. E, portanto, o que eu digo é, eu acho que essas palavras não foram ditas literalmente. Mas, independentemente disso, mesmo que fossem, não há nenhuma acrimónia porque está tudo claro. Uma coisa é a situação até ao início do ataque, outra coisa é a situação depois do ataque. Esclarecimentos que o Ministro está disponível para prestar já esta semana no Parlamento. Estou disponível, se isso for possível, de acordo com as regras do Parlamento, para ir na quarta-feira, que é antes do início de junho, é a única data que eu tenho, e vou dizer-lhe uma coisa, vou fazer esta sessão à porta aberta. Porque, quanto à questão que está em causa, não há nenhum elemento de confidencialidade. Tudo foi explicado. É isso que considera, pelo menos, Paulo Rangel. E o secretário-geral do PS vem há instantes confrontado com as críticas do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Em Matosinhos, à margem de uma visita a uma escola profissional. O Ministro vai ter a oportunidade de responder às perguntas que lhe vão ser feitas no Parlamento. E mais não disse. E ao contrário do socialista Francisco Assis, que critica a forma como a direção do PS reagiu a este caso da base das lajes. Ao Observador, o eurodeputado fala numa retórica infantil e extremista. Centra-se, por exemplo, na afirmação feita pelo líder parlamentar do PS de que este caso representa uma humilhação de Portugal à escala planetária. Francisco Assis não gostou do tom, Rui Casanova. O eurodeputado do PS critica aquilo que descreve como termos excitados e inapropriados. Numa declaração enviada ao Observador, Francisco Assis sublinha também que o PS nunca usou uma retórica infantil e extremista para abordar temas de política externa e alerta para os perigos daquilo que descreve como contaminação do radicalismo ideológico. Francisco Assis admite a necessidade da aclaração pedida pelo PS ao Governo perante aquilo que descreve como declarações ambíguas de Marco Rubio, mas nunca nestes termos, de recordar que o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhantias, descreveu Portugal como um país de cócoras e agachado perante os Estados Unidos. Ora, Francisco Assis acredita que este deslize retórico não corresponde à posição de fundo da direção do PS e mostra-se confiante de que não terá qualquer tipo de continuidade no futuro.
Esta é a segunda vez em matéria de assuntos internacionais em que Francisco Assis discorda da posição da direção do PS. A primeira foi durante a visita de José Luís Carneiro à Venezuela. Na altura considerou um erro a visita e disse que ia aguardar que o PS tirasse as devidas ilações. Rui Casanova com as críticas do eurodeputado Francisco Assis à direção do PS. Esta é a notícia que faz manchete esta hora no site do Observador. E Mariana Leitão afirma que o importante é perceber se o acordo na base das lajes está a ser cumprido ou não. E considera que uma comissão parlamentar de inquérito é um passo em frente ou um passo à frente desnecessário. A líder da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal e presidente do partido considera que é cedo. É uma comissão parlamentar de inquérito que está a ser proposta por uma questão meramente ideológica e não necessariamente porque se pretendam quaisquer esclarecimentos. Acho que é importante perceber se, de facto, os termos em que o acordo está a ser cumprido ou não, e só depois disso é que se poderá pensar em outros passos. Nunca nesta fase, muito menos uma comissão parlamentar de inquérito nesta fase. Mariana Leitão, à margem de uma iniciativa, esteve no Centro de Transplantação de Lisboa para doar sangue. A IEL apresentou uma proposta para pedir um dia de férias para quem doa sangue 2 vezes por ano ou 2 dias para quem doar 3 ou mais vezes. E o Ministério Público pede a condenação por homicídio do agente da PSP que matou Odair Muniz no bairro da Cova da Moura, na Amadora, em outubro de 2024, considerando que o agente não agiu em legítima defesa. Pediu condenação durante as alegações finais deste julgamento no Tribunal de Sintra. Ora, o agente da PSP, Bruno Pinto, a defesa do agente, tem invocado legítima defesa, diz que Odair Muniz estava munido de uma faca e, Martim Madeira, este foi precisamente o tema abordado durante a inquirição à inspetora da Polícia Judiciária que coordenou esta investigação. O que disse em sede de julgamento? A inspetora-chefe da Polícia Judiciária afirma nas declarações que prestou à luz que a interpretação que tem depois de analisar o caso e as imagens é de que não há vestígios de que Odair Muniz tenha empunhado uma faca. Cláudia Soares explica que não só não dá para ver nas imagens uma arma branca, como também no início da interação dos polícias com Odair não é mencionada qualquer faca. A inspetora dá mais razões para acreditar que não houve nenhuma arma branca, como por exemplo o facto de quando chegou ao local do crime ninguém ter falado numa faca, o que segundo Cláudia Soares é algo normalmente mencionado nas cenas de crime quando há vestígios desta arma branca. Sublinha também que não há vestígios biológicos, algo que também é raro, tendo em conta que alegadamente foi usada uma faca. É explicado ainda que, até agora, a única pessoa a dizer que viu uma arma branca foi mesmo o polícia que disparou sobre Odair Muniz. A inspetora-chefe da Polícia Judiciária conclui também que Odair Muniz foi de facto violento e criou dificuldades aos 2 polícias na detenção. No entanto, garante que Odair Muniz não empunhou qualquer arma branca. E é também com base neste argumento que o Ministério Público pede a condenação do agente da PSP, Bruno Pinto, para além da condenação por um crime de homicídio, cuja pena está fixada entre os 8 e os 16 anos. O Ministério Público pede também que Bruno Pinto seja proibido de exercer funções na Polícia de Segurança Pública. 12:08. Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade? Luís Montenegro felicitou esta manhã o presidente do PAICV, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, pela vitória nas eleições legislativas deste domingo. A ida às urnas ditou uma mudança de maioria no Parlamento, o Movimento para a Democracia do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, chefe de governo desde 2016, perdeu. O primeiro-ministro português afirma a disponibilidade de Portugal para continuar a trabalhar e cooperar com um país que define como irmão. Mais um capítulo da história sobre a eventual partida de José Mourinho rumo ao banco do Real Madrid. Esta segunda-feira, Fabrício Romano, especialista em mercado de transferências, escreve que sim, o técnico português assina contrato com a equipa da capital espanhola na próxima semana. Também a Sky Sports avança que o acordo com o treinador está fechado, não é nada oficial. José Mourinho está a esta hora na academia do Benfica, no Seixal. Ainda o torneio de ténis de Roland Garros arrancou hoje a primeira ronda de qualificação. O português Frederico Silva, número 238 do ranking ATP, defronta daqui a pouco o argentino Federico Agustín Gomes, 186 da hierarquia mundial. Na competição feminina é Matilde Jorge que vai enfrentar a norte-americana Elvina Kalieva. Miguel Videira e o Jornal do Meio-Dia.